Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem complexo: o lúpus. Vamos usar este material para entender o que acontece quando o nosso próprio corpo parece se tornar o inimigo. Pensa só. No exército que protege o nosso corpo, sabe? O sistema imunológico. Agora, imagina se esse exército do nada se confundisse e começasse a atacar o próprio território que deveria defender. Pois é exatamente isso que acontece no lúpus. A gente está falando de uma doença autoimune, que é basicamente uma espécie de guerra civil acontecendo dentro do corpo. Ok, então para começar, o que é o lúpus, afinal de contas? A chave para entender é essa aqui. O sistema imunológico começa a produzir anticorpos em excesso. Só que, em vez de combater vírus e bactérias, eles atacam os tecidos saudáveis do corpo. E esse ataque equivocado gera inflamação, que é a raiz da maioria dos problemas no lúpus. E olha, é importante saber que o lúpus não é uma coisa só. Existem dois tipos principais. Tem o lúpus cutâneo, que, como o nome diz, fica só na pele. Mas tem também o lúpus sistêmico, que é a forma mais comum e pode ser mais séria. Ele pode afetar quase tudo: pele, articulações, rins, cérebro, o que torna o controle dele bem mais complexo. Beleza, já entendemos o que é, mas como o lúpus se manifesta e o que pode acordar a doença? Então, os sintomas, nossa, eles variam demais de pessoa para pessoa. Podem aparecer de repente ou ir se desenvolvendo bem devagarinho. Cansaço extremo, dor nas juntas, uma febre que vai e volta, a lista é grande. E é justamente por essa variedade de sinais que o diagnóstico muitas vezes é um verdadeiro quebra-cabeça. Esse aqui talvez seja o sinal mais famoso do lúpus, né? A tal mancha em asa de borboleta que pega o nariz e as bochechas. Mas ó, um alerta importante. Nem todo mundo que tem lúpus vai ter essa marca, tá? É bom saber que a doença funciona em fases, tipo, às vezes ela está ativa, às vezes está quieta, e o que pode despertar o lúpus, o que pode dar início a uma crise. Coisas como a luz do sol, algumas infecções e até o estresse podem ser o gatilho, sabe, o estopim para tudo começar. Ok, mas quem são as pessoas mais afetadas pelo lúpus? Vamos dar uma olhada nos dados. Olha só esse número. No Brasil, a estimativa é que cerca de 65 mil pessoas convivam com a doença. Não é pouca gente, né? Isso mostra o quanto é importante falar sobre o assunto. E aqui a gente chega num ponto que, nossa, é impressionante. O lúpus afeta muito, mas muito mais as mulheres. Pensa assim, a cada 10 pessoas com lúpus, 9 são mulheres. E geralmente a doença aparece bem na idade fértil, ali entre os 20 e os 45 anos. Agora, que tal uma rodada rápida de verdades e mitos? Vamos esclarecer aquelas dúvidas que sempre aparecem. Essa aqui, com certeza, é a pergunta número 1. Lúpus tem cura? A resposta é não. Lúpus não tem cura. É uma doença crônica. Mas calma, isso significa que a pessoa pode passar por longos períodos sem sintoma nenhum, que é o que os médicos chamam de remissão. Só que a doença continua ali, quietinha, e por isso precisa de acompanhamento para sempre. E outra questão super importante, principalmente para as mulheres: quem tem lúpus pode engravidar? Sim, a resposta é verdade. Hoje em dia, a gravidez é totalmente possível, mas ela precisa ser muito, muito bem planejada junto com a equipe médica. O ideal é que aconteça num período em que a doença esteja controlada, em remissão, porque é sempre uma gravidez considerada de alto risco. E o estresse emocional? Muita gente se pergunta se ele pode causar lúpus. Falso. E essa diferença é super importante de entender. O estresse não causa a doença do zero, mas ele pode sim ser um gatilho muito forte para acordar a doença e começar uma crise. E sobre vacinas? Como fica a proteção para quem tem um sistema imunológico, digamos, desregulado? De jeito nenhum, isso é falso. Vacinas são super importantes. A única coisa que precisa de atenção, e isso tem que ser conversado com o médico, são as vacinas de vírus vivo atenuado. Elas podem ter alguma restrição, principalmente para quem usa remédios que suprimem a imunidade. Bom, agora vamos para a nossa parte final. Afinal, como é possível viver bem e controlar o lúpus? O controle do lúpus funciona sobre 3 pilares, 3 pontos principais. O primeiro, claro, são os medicamentos, que variam para cada pessoa. O segundo, e esse é fundamental, proteção solar, muito protetor todo dia. E o terceiro é um estilo de vida saudável. Juntando esses 3, é totalmente possível ter uma vida normal e com muita qualidade.
Pra gente fechar, fica claro que o lúpus é uma jornada para a vida toda. Entender a doença, conhecer os gatilhos, saber as opções de tratamento, tudo isso é a ferramenta mais poderosa que alguém pode ter. E isso deixa a gente com uma reflexão. Numa jornada como essa, de que forma a informação se torna o melhor remédio de todos?